Olá, pessoal! Começando agora a nossa live sobre birra, comportamentos inadequados e estratégias antecedentes que a gente pode estar realizando a partir de uma avaliação funcional do comportamento. Eu separei aqui alguns tópicos para vocês que eu acho que é importante a gente citar, a gente lembrar até chegarmos na questão, né, da avaliação funcional. Então, o primeiro tópico que eu trago aqui é a respeito do autismo e dos comportamentos inadequados. É importante a gente lembrar que o transtorno do espectro autista, ele está ligado, né, a questões tanto do neurodesenvolvimento como do comportamento. E quando a gente fala de uma criança que tem autismo, até mesmo um adolescente que tem autismo, e que apresenta ali questões sensoriais, questões de comunicação e linguagem, que são critérios diagnósticos, né, do autismo, a gente precisa também já prever e entender que essa criança, né, esse adolescente, ele pode vir a apresentar comportamentos inadequados por não ter ali uma estrutura cognitiva preservada. Então, bom, pensando nos critérios diagnósticos do autismo, a gente sabe que o transtorno ele acomete tanto a questão social como da comunicação e do comportamento. E pensando já, né, nesses prejuízos que a gente tem no neurodesenvolvimento, a gente precisa entender que pessoas do espectro autista têm já uma predisposição, digamos assim, a apresentar comportamentos inadequados, birras, estereotipias, e por isso que é tão importante a gente já se preparar, tendo ali intervenções eficazes para minimizar todo esse comportamento, toda essa desregulação, seja do comportamento, seja social e emocional. E lembrando também que pessoas, né, que estão dentro do espectro autista, por ter uma dificuldade na comunicação, ter um prejuízo na comunicação, na interação social, pode apresentar comportamentos inadequados, disruptivos, agressivos. Então, por isso é importante a gente se preparar, né? Já ter ali estratégias que nos asseguram de uma intervenção mais eficaz e mais adequada, tá? E é importante lembrar também a gente não levar para o pessoal, porque muitos profissionais, principalmente pais, mães, ficam achando que é, né, algo pessoal. Ah, não, é porque o meu filho, ele tem... Já recebi, né, alguns questionamentos. Será que não é psicopata? E não tem nada a ver, tá? A gente fala que psicopatia já é um transtorno voltado para o social, que a gente diagnostica na vida adulta e, enfim, a gente sabe que é um transtorno muito sério. E aí a gente não deve, né, confundir o autismo com a psicopatia quando o autista apresenta comportamentos agressivos, porque no autismo é muito mais por uma questão de comunicação, a falta de comunicação, a falta de componentes da fala que estão presentes ali, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar e apresenta esses comportamentos, né, agressivos algumas vezes. E já na psicopatia é um transtorno de personalidade, tá? Então é diferente. Bom, então voltando, agora a gente vai entrar na ciência ABA, nos princípios da ciência ABA, justamente para que a gente tenha, né, ali de base o que é que a gente pode estar fazendo de acordo com comportamentos inadequados que chegam até nós. E, bom, a gente precisa lembrar que um comportamento ele só acontece quando ele é reforçado. E esse é o nosso primeiro ponto. A criança ou adolescente ele só vai apresentar comportamentos inadequados se esses comportamentos eles foram reforçados ao longo do tempo. E por isso que eu sempre bato na tecla. Intervenção precoce é fundamental, justamente para a gente estar minimizando qualquer atraso no desenvolvimento, qualquer prejuízo na comunicação e principalmente qualquer questão comportamental que possa me agravar, né, o desenvolvimento. Porque a gente sabe que uma criança que tem muitos prejuízos na comunicação, ela pode sim apresentar muitos comportamentos inadequados e esses comportamentos inadequados serem tão reforçados dentro de casa, na escola, que essa criança ela deixa de aprender justamente porque esses comportamentos já são muito reforçados, sabe? Tanto pela própria criança como pelos outros, né, que estão ali ao redor. Então, é importante a gente ter muito cuidado, né, com os comportamentos que a gente está reforçando e é importante a gente ter estratégias que vão antecipar justamente para minimizar que a gente chegue, né, nesse problema, digamos assim, que tenha uma solução mais difícil, entende? E aí, partindo do pressuposto, né, que a ciência ABA, análise do comportamento aplicada, a gente trabalha com reforçamento positivo, com modelagem, encadeamento. É importante a gente já ter isso em mente, que a gente vai precisar, sempre que a gente receber uma criança, e a gente já sabe que ela apresenta ali alguma questão comportamental significativa, a gente já avaliar aquele desenvolvimento, justamente para a gente entender
qual é a função daquele comportamento? O que é que está mantendo aquele comportamento? É por atenção? É por fuga e esquiva? É por reforçamento automático? É porque ele quer um objeto tangível? Então, a gente precisa ter isso em mente, sabe? Justamente para a gente já começar a verificar e já pensar na estratégia que a gente vai estar tomando dali para frente. E, obviamente, que cada uma dessas estratégias elas vão ser individuais para cada caso. Então, não é porque você tem uma criança dentro de sala de aula que é uma criança agressiva, que não segue regras, não segue comandos, que joga as coisas para cima, que essa vai ser a mesma intervenção, né? Digamos que tem João e tem Maria. Então, não é porque João e Maria apresentam o mesmo comportamento inadequado que a gente vai estar tendo a mesma estratégia com os dois. É importantíssimo a gente avaliar todo o contexto, né? Qual é a função? Porque às vezes o comportamento de João pode estar acontecendo por atenção e o de Maria pode estar acontecendo por fuga, esquiva, entende? Então é importante a gente entender qual é a função, porque através dessa função é onde a gente vai elaborar a nossa estratégia antecedente. E aí daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então não é porque, né, a topografia do comportamento, a forma que ele é apresentado para você é igual, que a sua intervenção vai ser igual para as duas crianças, tá? Isso é um ponto importante. E aí agora a gente vai estar entrando nas estratégias, tá? Já sei que a gente tem que avaliar, né, o comportamento para entender ali o que é que está mantendo, qual é a função daquele comportamento, mas a partir do momento que eu já avaliei, o que é que eu posso estar fazendo? E aí a gente tem a estratégia de reforço diferencial. O que significa isso? São os DNOs, DNAs, DNIs que a gente tem, que é o reforçamento diferencial, e aí a gente pode depois entrar mais, né, profundamente em cada um deles. Mas nada mais é do que, observando o comportamento, a gente pensar em uma estratégia que vai ser meio que de encontro com aquele comportamento, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de um DRA, a gente está falando de um reforço diferencial alternativo. O que significa isso? Significa que a gente vai reforçar um comportamento que foi diferente daquele que o aluno ele já vinha apresentando, que era inadequado. E aí vamos pensar em uma criança dentro de sala de aula que sempre que ela quer chamar a atenção da professora, ela começa a falar muito alto e a gritar. Então, esse é um comportamento inadequado que a gente quer extinguir, certo? E extinção é uma das formas que a gente tem de estar, né, tirando, substituindo, excluindo aquele comportamento que a gente já colocou como um comportamento que traz prejuízo para o desenvolvimento e comportamento daquela criança. Então, o DRA nada mais é do que Joãozinho está dentro de sala gritando e eu já estipulei que esse é o comportamento inadequado. Então, toda vez que Joãozinho ele falar com um tom de voz suave, quando ele falar de forma adequada, eu vou estar reforçando. Então, toda vez que Joãozinho gritar, eu ignoro. E toda vez que Joãozinho falar tranquilo, de forma adequada, eu vou dizer muito bem, Joãozinho, e vou dar atenção. Essa é uma forma que a gente tem de estar extinguindo um comportamento inadequado. E aí, no caso, seria por atenção. Um dos pontos que eu acho muito importante, que eu lembro em uma das aulas que eu tive com o Luciano Lacerda, é a respeito da modificação de um comportamento. Às vezes, a gente julga um comportamento inadequado e que, na verdade, para a gente é inadequado, mas para a criança não traz nenhum prejuízo. Então, primeiro de tudo, que eu acho que é um ponto super importante a gente lembrar, é que sempre que a gente estiver olhando para um comportamento, mesmo que a gente julgue como um comportamento inadequado, tipo a estereotipia, principalmente, né, tem pais e mães que julgam estereotipias como um comportamento ruim, a gente tem que primeiro pensar se aquele comportamento ele traz prejuízo para a criança ou para o adolescente. Se ele não traz prejuízo, a gente não vai fazer modificação comportamental, tá? A gente só faz modificação comportamental quando o comportamento ele traz prejuízo para o nosso aluno, para o nosso paciente, para o nosso cliente. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, às vezes, quando a gente vai modificar um comportamento, a gente tem que lembrar que a gente vai precisar substituir esse comportamento. Não adianta você querer extinguir um comportamento sem ensinar outro adequado, entende? Porque a criança ela não vai estar aprendendo e muitas das vezes o que vai acontecer é a criança deixar de fazer aquele comportamento que a gente julgou inadequado e começar a fazer um outro porque ela não aprendeu nada novo, entende? Então, sempre que a gente estiver pensando em uma estratégia de modificação comportamental, primeiro de tudo, pense, esse comportamento ele traz prejuízo para o meu cliente, para o meu paciente, para o meu aluno? Traz.
Então, vamos começar uma estratégia, né, de intervenção, seja antecedente, e ensinando um comportamento adequado, que nesse caso, Joãozinho era falar baixo para chamar a atenção de forma adequada, certo? E aí, no caso, se fosse o contrário, poxa, eu não tenho nada novo para ensinar para Joãozinho. Ele apresenta uma estereotipia, ele fica se balançando dentro de sala de aula, e como eu não tenho nada novo, e eu só quero extinguir aquele comportamento, muito provavelmente o que vai acontecer se você extinguir esse comportamento sem ensinar nada novo, é essa estereotipia se apresentar de uma forma diferente, que pode ser até pior, certo? E quando eu falo pior, é trazendo mais prejuízos, tanto para o social como para o desenvolvimento mesmo cognitivo. Então, essa estereotipia ela pode sair disso aqui para ou bater na cabeça, ou uma inquietação maior. Então, sempre que você estipular, vou mudar o comportamento, vou alternar algo, lembre de estar substituindo e ensinando algo novo que seja adequado. E passe isso sempre para a família, para que a família entenda. Já o DRO, que significa é o reforçamento diferencial com zero omissões, certo? É como se a gente só fosse reforçar a criança se em um determinado período de tempo ela não apresentou aquele comportamento. Então, digamos que você estipulou ali, é uma criança que você sabe que tem uma demanda de atenção altíssima e que ele fica querendo chamar a atenção o tempo todo, inquieto, se levantando, aperreando os amiguinhos, isso dentro de sala de aula, tá? Um exemplo. E ali você estipula que em 2 minutos, se Joãozinho não apresentou nenhum comportamento inadequado, você vai dar atenção. Então, ele nem precisa fazer algo, tipo, falar de forma adequada, certo? Só o fato dele ter ficado quietinho, sentado, fazendo outra coisa, já é um motivo que você vai estar dando atenção para ele. E aí, falando, como você tá bonito, você tá aí, tranquilo. Aí tem um exemplo aqui bem legal, que é a respeito, né, do ambiente familiar, né, do contexto de casa. Então, se 2 irmãos vivem brigando, ou até mesmo dentro de sala de aula, se seus alunos vivem brigando, enfim, você pode estipular. Dentro de 5 minutos, se nenhum dos dois brigarem, né, se não tiver esse conflito, dentro de 5 minutos, você vai estar reforçando. Então, a cada 5 minutos, você vai estar reforçando. Obviamente que a gente fala isso dentro de um contexto. Então, por exemplo, você vai estipular aqui no tempo de brincadeira, que você estipulou ali 30 minutos de brincadeira, ou no parque da escola, né, os 20 minutos de parque, você vai de 5 em 5 minutos, dentro desses 30 minutos, estar reforçando. Se a criança apresentou um comportamento inadequado, ignora. Se ela apresentou um comportamento adequado, mesmo que não seja, né? Mesmo que a criança não tenha apresentado nenhuma iniciativa, só o fato de ter ficado quietinho, fazendo outra coisa, já é motivo de estar reforçando, tá certo? Isso no DRO. E aí, só para que fique, né, bem claro para vocês, DRA é reforçamento diferencial alternativo, DRO é o reforçamento diferencial de outros comportamentos, e o DRI é o reforçamento diferencial incompatível. E o incompatível significa o quê? Significa que toda vez que a criança estiver fazendo um comportamento ali que seja totalmente incompatível com aquele que ele faz inadequado, nós vamos estar reforçando. Exemplo, uma criança que apresenta a estereotipia, né, de ficar batendo na cabeça, assim com a mãozinha. Então, a gente vai estipular num período de tempo, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Geralmente a gente começa pequenininho e vai aumentando, justamente para saber se a criança ela realmente não está apresentando aquele comportamento, tá? E aí a gente sabe que logo que a gente começa a intervenção, a gente precisa colocar pouquinho tempo. Então, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, até a gente evoluir para 10, 20 e não ter mais o comportamento. Então, a gente já, né, traçou ali que o comportamento inadequado é João ficar batendo aqui na mãozinha no rosto dele. E aí, para a gente ter um comportamento ali incompatível, a gente precisa estar colocando essa mãozinha de João ocupada com alguma coisa. Seja brincando com massinha, seja com slime, seja pintando com tinta. Então, a gente vai estar reforçando esse comportamento. Então, toda vez que João ele estiver pintando, estiver tranquilo, a gente vai reforçar. Quando ele apresentar esse comportamento, a gente ignora.
mas ele tá ali utilizando as mãozinhas de forma adequada, então a gente vai reforçar, certo? E agora nós vamos para a parte de adaptação do ambiente. É importantíssimo que você lembre que dentro de sala de aula, o desafio vai ser maior porque você vai ter uma série de crianças ali com demandas diferentes, exigindo sua atenção de forma diferente, por isso que uma criança de inclusão tem que ter uma TEA escolar que seja um profissional capacitado justamente para entender sobre essa questão de comportamento e ajudar nessas estratégias, certo? E clínica geralmente vai ser mais tranquilo porque você vai estar ali de 1 para 1. Vai ser você e a criança, você e o adolescente, e aí você consegue controlar e conduzir melhor, né, o ambiente. Mas em sala de aula é importante você ter um ambiente preparado, então, né, o painel de rotina, as dicas visuais, você está sempre lembrando a criança, né, do que ela deve fazer, é importante. Agora a gente vai entrar na parte, né, de avaliação funcional do comportamento e o porquê ela é importante. Bom, a avaliação funcional do comportamento nada mais é, a gente chama muito de ABC, porque em inglês é o antecedente, o comportamento e a consequência, certo? E aí, a gente precisa pensar, tá? Primeiro de tudo, a gente tem muito claramente qual é o comportamento. João gritou dentro de sala de aula, ele grita o tempo inteiro. Esse é o comportamento que a gente vê ali como um comportamento inadequado. O antecedente vai ser o que é que antecede esse comportamento. E aí você vai ter que estar atenta a todos os momentos que João gritar, o que foi que aconteceu antes? A professora, ao invés de olhar para João e perguntar para João, perguntou para Maria. A professora deu um comando, fez uma pergunta e não perguntou a João, não olhou para João, ela olhou para o Joaquim. Então, esse pode ser um antecedente. E aí a gente vai registrar na nossa avaliação que só o fato da professora olhar para uma outra criança no momento de uma atividade ou de uma pergunta já faz com que João grite em sala de aula. E a consequência, o que foi que a professora fez depois que João gritou? Ela olhou para João e falou, João, não é para gritar. Ou ela falou, tá, João, você pode falar. E aí a gente precisa entender, né? Então a gente precisa entender esse contexto, tanto do antecedente, do comportamento e da consequência, justamente para a gente entender a função. Nesse caso, a gente percebe que é por atenção. E sendo por atenção, a gente vai pensar em uma estratégia diferente. Então, já que a gente sabe que João ele tem essa demanda de atenção, vamos ensiná-lo. Olha, uma das estratégias que a gente pode traçar de antecedência é, João, quando você quiser fazer uma pergunta ou quiser responder, levanta a mão. Ou se você é a professora e você já quer ali uma estratégia antecedente, você mesma já pode fazer a pergunta direcionada para João. Se você já sabe que ele vai ter esse comportamento de querer atenção, você já pode minimizar e prevenir, já falando, João, me responda, por favor. Isso. Ou, João, por favor, venha cá para fazer isso. E aí você já vai estar dando uma atenção, né, para João de forma adequada, sem que ele tenha apresentado um comportamento inadequado, entende? Ou simplesmente modelar. João, você quer participar? Você quer falar? Então, levanta a mãozinha que eu vou dar espaço para todo mundo, certo? Você quer responder? Então, logo em seguida, quando o fulaninho terminar de falar, é a sua vez, tá certo? Fica com a mãozinha levantada. Então, assim, são estratégias que a gente vai testando e, obviamente, isso vai exigir consistência, certo? Não é da noite pro dia que João ele vai dizer, beleza, vou fazer tranquilo. Não é. E por isso que é importante a gente ter ali as regrinhas muito bem já delimitadas, o apoio visual para as crianças poderem ver. Sempre que possível você está falando sobre isso. E não só acontecer com o João, mas também em outros, né? Em outros casos de outros alunos. Então, outra pessoa fez a mesma coisa, gritou, não levantou a mão. Então, também dá esse modelo justamente para que seja uma regra da turma e que todos possam seguir, né, aquela rotina, entende? Isso facilita bastante. E agora eu trouxe, né, uma avaliação funcional de um caso, de um estudo de caso, que eu acho que é importante a gente trazer exemplos práticos para vocês. E aí, nesse caso, o contexto é o seguinte, dentro de uma sala de aula, a gente tem atividades de pintura. E aí a criança, ela tá ali com vários potinhos de tinta, com o pincel, e a instrução era fazer um desenho, certo? Utilizando o pincel e a tinta. E aí a professora estava em outra mesa, falando com uma outra criança, e aí Joãozinho, vou usar João que fica mais fácil, Joãozinho pegou e jogou todas as tintas no chão. Quando João fez isso,
A professora olhou para João e falou: "Ah, João, então quer dizer que você não vai mais fazer atividade", e retira todas as tintas de João e guarda. O que que aconteceu nesse contexto, né? Joãozinho, ele queria a atenção da professora e a professora estava dando atenção para uma outra criança. E aí, no momento que João, muito provavelmente João já estava tentando de outras formas chamar a atenção da professora e a professora não deu atenção, então João, ele teve esse comportamento totalmente disruptivo de vou jogar todas essas tintas no chão, porque assim ela vai olhar para mim. E aí, dito e feito, a professora olhou para João, repreendeu, brigou, tirou todas as tintas e disse: "Você não vai mais brincar. Você não vai mais fazer atividade." E João ganhou uma atenção totalmente inadequada, totalmente negativa, certo? E ele aprendeu que, para chamar a atenção da minha professora, eu vou sempre ter que fazer uma coisa errada. Então, para que a gente modifique esse comportamento e crie uma estratégia diferente, a gente pode, nesses momentos, utilizar João como ajudante da sala, como auxiliar da professora, ou a gente simplesmente pode, já sabendo que isso vai acontecer, já falar: "João, daqui a pouco eu vou aí, tá certo? Vou fazer aqui primeiro e daqui a pouco eu chego aí." Ou simplesmente, você já sabendo que João é uma criança que tem uma necessidade maior de atenção, ter um AT escolar justamente para estar dando atenção ali para ele, e você, enquanto professora, principal, né, responsável pela turma, já se direcionar para João, dando essa atenção maior, e depois falando: "Muito bom, Joãozinho, você tá maravilhoso, agora a tia vai para tal aluninho, para tal coleguinha", certo? E aí perguntar: "Você quer me ajudar? Você quer participar? Você quer, sabe, dar essas opções justamente para que João entenda que você tem uma atenção adequada para ele, que ele tem a sua atenção de forma adequada, tá? Isso vai fazer com que ele minimize os comportamentos inadequados dele. Outra função do comportamento poderia ser por ter um objeto tangível. E aí você está no seu consultório e tem esse carimbozinho que a criança queria muito pegar. E aí você deixou esse carimbo em cima de uma estante e a criança queria de toda forma ter acesso a esse objeto e você não entendeu o que a criança queria porque ela não soube fazer um pedido adequado. E aí, por não saber fazer esse pedido adequado porque é uma criança não verbal, essa criança ela começou a se jogar no chão, ela começou a tentar te bater, ela começou a gritar. Então, avaliando o comportamento e tentando entender o contexto, diante de uma avaliação funcional, você tem que estar atento à sua criança para ver para onde é que ela está olhando, o que é que ela está te indicando. E aí você percebeu que ela estava olhando, né, para cima da estante para o carimbo. Então, uma forma que você pode fazer para antecipar é ensinar a criança a pedir. E aí você vai falar: "Ah, eu tô vendo que você tá querendo, né, o carimbo. Então, como é que a gente pede? Dá. Ou então aponta. Quero carimbo." Mesmo que a criança esteja não verbal, você vai dar a instrução para ela do apontar. E o apontar ela vai conseguir fazer, tá? Você pode dar uma ajuda física para ela apontar. Mostra que é o carimbo, aponta. Ou então faz o dá, né? E aí a gente vai ensinando estratégias, a gente vai modelando um comportamento, justamente para que a criança tenha ali um repertório para, né, minimizar os comportamentos inadequados e conseguir ali o que ela quer de fato de forma adequada. Lembra que na Ciência ABA, a gente pode e deve fazer com a criança, dar dicas para a criança, justamente para que ela vá aprendendo e modelando, tá? A gente nunca pode esperar que a criança faça sozinha, ela não vai fazer. Então, utilize reforçamentos positivos. Toda vez que ela fizer de forma correta, adequada, reforce, que isso é muito importante. E aí, no caso, a avaliação funcional ela vem justamente com esse propósito de estar prevenindo, antecipando esses comportamentos disruptivos, esses comportamentos inapropriados, tá? E aí, como uma atividade, né, para o material que vocês vão ter essa semana, eu vou estar compartilhando para vocês duas coisas. Uma é o modelo da avaliação funcional, o ABC, para que vocês possam estar utilizando na prática de vocês. E outro é como é que eu posso dizer? Uma lista de avaliação funcional, que tem o antecedente, comportamento e resposta. E aí vai servir como atividade. Por quê? Eu vou colocar qual foi o antecedente, qual foi o comportamento, qual foi a consequência. E do lado vocês vão ter que colocar qual é a função, tá? E aí, depois eu compartilho com vocês as respostas corretas para que vocês possam estar treinando justamente para verificar se vocês sabem ou não qual é a função do comportamento. Tá joia? Beijão, pessoal. Até a próxima.